par para tubo fechado. Pior é que no ano passado deu um problema parecido, os caras não quiseram arrumar, não, tem que interpretar, não sei o que. Esse ano ficou tão gigante, né, que não deu pra falar. Olha, pessoal, talvez a física que tem mais trabalho ainda para finalizar é a física E, justamente porque além de terminar a dilatação, estudo dos gases, tem toda a parte de eletromagnetismo, se bem que como é uma parte mais recente pra gente, né, não é, para quem está fazendo curso extensivo, não é tão maçante, né, para quem chegou agora e está vendo o curso pela primeira vez, realmente é bem puxado. Então, pessoal, olha só, nós paramos na última aula, bem na hora do diagrama de fase. Eu vi pelo último videozinho, a gente viu que macete de moleza, certo? Beleza? E está no diagrama de fase. Nós vimos que o diagrama de fase permite detectar qual é a situação, qual é o estado físico a partir da pressão e da temperatura. Que estado é esse aqui mesmo? Sólido, líquido, ponto, ponto triplo, ponto crítico relacionado com a temperatura crítica. Acima da temperatura crítica, o estado gasoso chamado gás, e abaixo da temperatura crítica, vapor. Se é uma substância com dilatação anômala, por exemplo, a água, o diagrama, a curva do sólido para o líquido, a curva da fusão, ela fica jogada aqui para trás, ó, lembrando um chifrinho diabólico. Mas é do bem, né? A gente sabe que se a água não tivesse a dilatação anômala, a vida na Terra não seria como é. Poderia existir, mas não como é, né? A evolução dos seres vivos, o próprio fato de os oceanos não estarem completamente congelados tem a ver com a dilatação anômala da água, não é isso? Porque a água, quando se resfria abaixo de 4 graus, não é 4 negativo não, tá gente? É 4 positivo. Quando ela vai de 4 para 3, depois para 2, depois para 0, depois para -1 e congela, em vez dela encolher, como a grande maioria das substâncias, ela dilata, não é isso? E é por isso que o gelo é menos denso que a água, e é por isso que o gelo boia. E aí o gelo boiando forma espessas camadas de gelo em cima dos oceanos nas regiões polares do planeta. Lembrem que a região polar do planeta fica abaixo de 0 o ano todo, mesmo no verão. Se o gelo afundasse ao congelar, uma nova camada de gelo se formaria na superfície do oceano e afundaria, e este ciclo faria com que quase a totalidade dos oceanos congelassem a partir dos polos, certo? Como é o contrário, como o gelo incha na hora de congelar e fica flutuando na água, e aí forma uma camada de 20, às vezes 30 metros de gelo acima do oceano líquido. E ele é um bom isolante térmico, ele não deixa o calor ultrapassá-lo. Portanto, esse super cobertor de gelo que se forma nos polos do planeta protege o oceano do congelamento, e nós sabemos hoje em dia, mais como nunca, que a vida inteira do planeta está relacionado ao ciclo das águas dos oceanos. E esse ciclo então nem poderia existir como existe caso a água não tivesse essa dilatação anômala. A galera que gosta da explicação criacionista, né, usa este argumento para a prova da existência de Deus. Eu respeito esse argumento, né, embora não seja criacionista, eu respeito, porque é uma ideia muito bonita. Poxa, olha só, a molécula de água foi projetada por Deus para que a vida seja possível na Terra. Eu acho que é uma explicação bonita, sim, embora eu tenha outra visão, né? Dilatação anômala da água. Então dá para reconhecer pelo diagrama de fase a dilatação anômala. Alguém lembra uma outra substância que tem dilatação anômala? Ferro, parabéns, garoto. Por isso que uma estrela explode quando no seu núcleo está sendo formado ferro. Quando a estrela começa a fazer átomos de ferro por fusão nuclear, no interior dela é que ela acaba explodindo numa supernova. E aí com essa explosão geram outros materiais mais raros e mais densos que ferro. Por isso que os metais mais densos que o ferro são muito mais raros do que o próprio ferro. Então praticamente toda estrela um dia gerou ferro. Agora, para gerar outros materiais como ouro e outros materiais mais raros, né, a gente precisa de uma explosão de uma estrela para isso acontecer, certo? Por isso que a gente discute com vocês, né, que os átomos que hoje compõem vocês foram processados por várias e várias estrelas para que pudessem existir, né? Inicialmente, na origem do universo, só existia hidrogênio, só prótons e elétrons, para a gente processar, né, outros elementos mais pesados da tabela periódica só com estrelas. Por isso que a gente fala que nós somos feitos de poeira das estrelas, e isso é absolutamente correto, não é uma piada, é
diversas maneiras. Show de bola. Galerinha, agora sim, novo, dilatação térmica. Na verdade, meus amigos, toda dilatação é volumétrica, porque o átomo é uma estrutura volumétrica, e quando o átomo é aquecido, a eletrosfera aumenta a vibração, e a eletrosfera aumenta em todas as direções. Porém, às vezes eu não estou preocupado com o aumento volumétrico do átomo, eu quero saber só quanto vai aumentar numa certa direção essa fila de átomos. Aí eu só estou querendo calcular uma dilatação linear, por exemplo, um fio de poste. A gente já comentou que do inverno para o verão, aquela barriga que a gente percebe no fio do poste, ela, do inverno para o verão, ela aumenta, porque no verão o fio dilata e ele fica mais comprido, certo? E no inverno, como o fio encolhe, a barriga fica um pouquinho menos para baixo. Tu não percebe isso, a não ser que tu pare num dia quente de verão, num poste próximo da tua casa, use como referência um muro lá e olha, tá batendo lá a barriga, beleza. Aí tu marca onde ela bateu. E aí depois, meio ano depois, tu te lembra, vou fazer a experiência da barriga do fio. E aí vai lá e olha de novo do mesmo ponto, aí tu vai conseguir perceber que isso está ocorrendo, certo? Mas pensem bem, por que deixar uma barriga de fio? Por que não esticar o fio todo cada dia? Economizar milhões e milhões de dinheiro público na instalação elétrica das cidades, né? Só que aí no verão o fio poderia afrouxar e se ele fosse instalado no verão, no inverno ele iria arrebentar, certo? E aí seria muito mais danoso, com certeza, o conceito disso tudo. Quer calcular uma dilatação linear? A variação do comprimento, tu pega o comprimento inicial, multiplica pela variação de temperatura, claro, né? Quanto maior o tamanho inicial do fio, mais átomos ele é composto para dilatar. Quanto maior a diferença de temperatura, mais cada átomo vai dilatar. E tem uma característica que depende do material do qual o fio é feito, que é o coeficiente de dilatação linear. Bonito, coeficiente de dilatação linear, que a gente representa pela primeira letra do alfabeto grego, alfa, beta grego. Por isso, inclusive, que a dilatação superficial, variação de superfície. Superfície inicial, alfabeto, variação de temperatura. Certo? Então, se tu está preocupado em calcular a dilatação de um azulejo, tu não está preocupado em um azulejo te espremer no teto, concorda comigo? Né? Só que faltava, né? Ele dilatar tanto a ponto de atrapalhar o espaço que nós temos na sala de aula. Essa dilatação existe, mas ela é absolutamente desprezível. A minha preocupação é que os azulejos se espremam uns aos outros e descolhem o azulejo, né? E começa a cair o azulejo da parede, como tu deve conhecer este fenômeno. Via de regra, este fenômeno é causado não pela baixa qualidade da argamassa usada, que pode sim ser um fator preponderante, mas via de regra é o não respeito do espaçamento que o fabricante recomenda entre os azulejos. Então o engenheiro que calculou esse espaçamento que deve ser colocado entre os azulejos fez um cálculo de datação superficial, beleza? Apesar do azulejo se dilatar nas três direções. S0, superfície inicial, coeficiente de dilatação superficial, variação de temperatura. Tirando pelas anteriores, dá para dizer que delta V, gama, show de bola. Dilatação volumétrica. Cuidado, gente, eles via de regra te fornecem apenas o alfa. Se tu quiser o beta, tem que lembrar de multiplicar. Se quiser o gama, tem que lembrar de multiplicar. Mas sem te falar, numa questão teórica, que o beta é exatamente o dobro do alfa, é errado, é aproximadamente igual, certo? Inclusive, vale a pena lembrar que o acidente da Challenger e dos foguetes que os Estados Unidos foi lançar ocorreu por causa da dilatação térmica. No dia do lançamento, estava 5 graus mais frio do que o esperado. Os engenheiros conversaram uns com os outros, não, vamos liberar o lançamento, já tinha atrasado o lançamento algumas vezes. Ah, não, tá tranquilo, libera o lançamento. Só que aí a borrachinha que veda o tubo de hidrogênio líquido, que é o combustível do foguete, estava um pouco mais rígida e um pouco menor do que deveria para vedar este tanque de combustível. Com o lançamento a borrachinha vibrou, vazou hidrogênio e bum, explodiu, matando alguns astronautas, né, 6 ou 7 astronautas, e queimando $1 bilhão em investimentos, né, e atrasando pesquisas científicas mais de uma década em alguns casos. Então foi uma lástima para a ciência o acidente causado por falta de conhecimento em datação térmica, certo? Não é falta de conhecimento, né? São todos engenheiros mais que estudados, né, e manjam disso. O problema foi a falta de cuidado, de saber que estava 5 graus mais frio do que o projeto da nave e tu achar que esses 5 graus podem não influenciar em alguma coisa, como acabou acontecendo. O maior perigo de dilatação térmica, meus amigos, é a dilatação aparente. Porque quando nós temos um recipiente
cheio de um líquido. Aquecemos o conjunto e o líquido transborda, dá a sensação de que aquilo que transbordou foi o quanto o líquido dilatou. E é mentira. Então imagina lá que eu tenho um potinho de 1000 litros e após aquecer vaza 2 litros. O vestibular pergunta geralmente, podemos dizer que o líquido dilatou 2 litros. Isso é falso. Por que mesmo que é falso? Com certeza o recipiente ao dilatar aumenta a sua capacidade. Então parte do líquido que dilatou foi absorvida pela dilatação do recipiente. Vamos colocar números para a gente entender melhor. Originalmente o volume inicial do recipiente era 1000 litros. Como estava completamente cheio, o volume inicial de líquido também era 1000 litros. Se eu afirmo que o volume final de líquido foi 1007 litros, o que nós podemos concluir a respeito do volume final do recipiente? 1005 litros, por isso que transbordou apenas. Então qual foi a dilatação do líquido, a verdadeira dilatação do líquido? Era 1000, passou a ser 1007, o ΔV do líquido foi 7 litros. Qual foi o ΔV do recipiente? De 1000 para 5, 5 litros. E então, como é que se chama a dilatação de 2 litros que transbordou de fato? Aparente. É chamada aparente, é que aparenta ter ocorrido com o líquido, mas não é a dilatação verdadeira. Que relação matemática eu posso criar entre essas 3 dilatações? A do líquido, a do recipiente e a aparente. A aparente é a do líquido menos a do recipiente. Parabéns. O ΔV aparente é o ΔV verdadeiro do líquido menos o ΔV do recipiente onde o líquido estava. Esta fórmula já mostra que para tu calcular uma dilatação aparente, tu pode calcular primeiro uma dilatação que é a do líquido, depois outra dilatação que é a do recipiente e subtrair essas dilatações para calcular a aparente. Uma outra saída é tu pegar o coeficiente de dilatação do líquido, subtrair o coeficiente de dilatação do material do qual o recipiente é feito e calcular o coeficiente de dilatação aparente. Aí tu calcula uma vez só através da fórmula, usando o gama aparente, tu já vai calcular o ΔV aparente. Tem casos que é melhor fazer por um caminho, tem casos que é melhor fazer por outro, depende dos dados fornecidos na questão. E agora que a gente falou um pouquinho de dilatação, vamos mudar um pouquinho o assunto e vamos começar a estudar gases. Um estudo muito importante. Termodinâmica é cobrado todo ano na UFSC e a gente precisa então manjar um pouquinho de gás para poder saber como usar um gás para trabalhar para a gente, que é o estudo da termodinâmica. Os gases têm 2 propriedades que as outras estados da matéria não têm: expansibilidade e compressibilidade. Ou seja, ele pode mudar de volume sem problema. Compressibilidade. Libera espaço para o gás, ele se expande. Libera mais espaço, ele se expande. Ele se expande indefinidamente. Professor, então por que a atmosfera não se expande indefinidamente e a gente perde o gás em volta do planeta? É porque massa atrai massa. Se não houvesse essa gravidade segurando esse gás em volta do planeta, ele escaparia. Como, por exemplo, na Lua, né? Qualquer pedaço de gelo congelado que tem na Lua, nas crateras lunares, né? Se por algum motivo o impacto de um asteroide gera calor na região e ele vaporiza, ele vai do estado sólido direto para o estado gasoso e não fica na superfície lunar, porque a gravidade lunar é muito fraca para reter essa capinha de gás que seria a atmosfera. Então ela acaba vazando. Muito bom. Expansibilidade e compressibilidade. Pega um gás, espreme, ele diminui de tamanho. Espreme, ele diminui de tamanho. Espreme mais, ele aceita reduzir mais ainda de tamanho. Bem legal. Variáveis do estado de um gás. Eu preciso conhecer 3 coisas de um gás para falar em que estado ele se encontra. Eu preciso saber a pressão. Vale lembrar que o primeiro cara que mediu pressão atmosférica foi Torricelli, com a experiência usando uma bacia com mercúrio líquido, lembra? Então pega lá uma bacia, enche de mercúrio, pega um vaso com uma das extremidades fechadas, um tubo com uma das extremidades fechadas, mergulha aí no mercúrio líquido, ergue a parte fechada para fora da bacia e nós perceberemos uma coluna de aproximadamente 760 milímetros de mercúrio acima do nível, certo?
Esta então é a pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio. Ou seja, uma atmosfera de pressão é o mesmo que 760 milímetros de mercúrio, que medindo em Pascal dá aproximadamente 100 mil Pascal, lembra? 10 na 4, que se fosse medido com água, daria quantos metros de água? 10 MCA, 10 metros de coluna d'água. Olha que maneiras, né? Várias maneiras diferentes de medir pressão. Ou em atmosfera, que é muito bom, muito prático. Uma atmosfera é uma pressão dessa que está atuando em mim agora. Então é uma maneira boa. 2 atmosferas, é o dobro disso. 760 milímetros de mercúrio. Medir com milímetros de mercúrio tem a ver com o fato da primeira maneira como o ser humano mediu pressão atmosférica. Por incrível que pareça, os barômetros atuais continuam com essa mesma estrutura. Mercúrio e um tubinho para poder medir, né, a pressão. Barômetro é o nome do medidor de pressão. No sistema internacional, Pascal é Newton por metro quadrado, né? Como 1 Newton, que é uma força equivalente a 100 gramas, né? É nada, 1 Newton, é o teu penal, pega na mão do penal, seria mais ou menos a força de 1 Newton. Pega esse 1 Newton e distribui num quadrado de 1 metro por 1 metro. Porra, 1 Newton já é pouco na ponta do meu dedo, imagina distribuído num quadrado de 1 metro por 1 metro. Ou seja, 1 Newton por metro quadrado, 1 Pascal é nada. É nada, certo? Então assoprar a cara de alguém, tu está gerando muito mais que 1 Newton. Aliás, conseguir assoprar, né? Eu tenho que vencer a pressão atmosférica, não é? Meu assopro tem mais de 100 mil Pascal. Né? E o cara parece, porra, o cara é uma máquina de assoprar. Não, não, é só porque para poder assoprar mesmo tem que vencer a pressão atmosférica, que é 100 mil Pascal. É porque 1 Pascal é nada, praticamente, de pressão. Então, por isso que dá a sensação de ser uma pressão enorme a qual a gente está submetido, né? Mas não, 100 mil Pascal é a pressão atmosférica. Torricelli não usou água para fazer a experiência dele, porque para usar água ele precisaria de um tubo de 10 metros de altura. Em 1500, 1600, se o cara mandar fazer um tubo de vidro já é raro. Se o cara falar um tubo de 10 metros, o vidraceiro manda o cara a merda. Na merda, um tubo de 10 metros aparece, certo? Não existe isso. Tá? Então por isso que ele teve que usar mercúrio, que tem 13,6 mais densidade do que a água, né? Show de bola. Variáveis do estado, pressão. Aliás, hein? De onde é que vem a pressão mesmo que um gás exerce em algo? Essa pressão vem do choque das moléculas, lembra? Eu gosto de lembrar, já que a gente está estudando gás, para vocês lembrarem de como o gás microscopicamente é uma loucura. Eu gosto de fazer aquele quadradinho na mão, 1 centímetro quadrado mais ou menos, ó, 1 centímetro quadrado, e contar 1. Quando eu conto 1, só nesta região da pele, mais de 1 bilhão de moléculas de gás se chocaram, naquele 1 segundo maldito. Ou seja, é importante tu saber que neste instante está sendo bombardeado por zilhões de partículas em volta de ti. E não estou falando de partículas luminosas ou radiações vindas do Sol, como os neutrinos, que estão atravessando o concreto e nos atravessando agora. Estou falando de partículas, átomos mesmo, beleza? Átomos se chocando contra a tua pele nesse instante. A velocidade desses átomos vai de 3 a 7 mil km por hora. Certo? Então tem partículas atômicas, agora átomos, né, na verdade, se chocando contra a tua pele em altíssima velocidade, e é isso que gera a pressão atmosférica em volta de ti, certo? Muito bom. Além da pressão, volume e temperatura. A unidade de temperatura tem que ser Kelvin, porque o Kelvin é a escala. Isso. Então 0 Kelvin é quando a molécula de gás morreu. Morreu. 0 Kelvin. Engraçado é que a gente não consegue chegar em 0 Kelvin, né? As safadinhas continuam sempre com uma mini vibraçãozinha. Não tem jeito. Quando tu for medir pressão, amigo, tu pode medir na unidade que tu bem entender, desde que tu use a mesma unidade no começo e no fim do problema. Volume, litros, galão, metros cúbicos, centímetros cúbicos. Show de bola. Desde que seja o mesmo antes e depois. Não vai jogar litro de um lado e metros cúbicos do outro. Não vai fazer sentido. Agora, a temperatura, tu não pode usar outra unidade que não seja uma unidade absoluta como o Kelvin, tá? Bom, quando nós vamos estudar transformações gasosas, nós vamos estudar de maneira não organizada, como tem T de pressão, V de volume e T de temperatura para mudar, a gente vai se desorganizar e vai se confundir. Por isso eu vou fixar uma das variáveis e vou estudar como que as outras se relacionam. Quem que eu estou fixando como constante na transformação isocórica, meus amigos? Isso, por isso que a transformação isocórica também tem o nome de isovolumétrica, ou até isométrica. Eu não coloco isovolumétrica. Deve ficar na cara. Aí o cara do Palhinhas eles estão direito. Isovolumétrica. Aí
fica bem óbvio. Para estudar essa transformação é só pegar um botijão de gás de aço, né? Certo? Instala um barômetro, medidor de pressão, instala um termômetro, medidor de temperatura e vai para o laboratório bem feliz ver o que acontece. E o que eles perceberam é que dobrando a temperatura, dobra a pressão, triplicando a temperatura, triplica a pressão, por isso o gráfico dá uma retinha dessa. Beleza? Já que pressão e temperatura são na transformação isocórica, aí eu posso escrever então que P1 sobre T1 é igual a uma constante. Então, a razão pressão sobre temperatura é uma constante na transformação isocórica. O que seria isobárica? Isso, lembra do barômetro? Então é a pressão que é constante. Para fabricar um instrumento que permita que a pressão seja constante, é fazer que nem a panela de pressão da tua mãe, ó. A gente pega um êmbolo móvel que pode se mexer e bota um pezinho ali em cima, certo? Dessa maneira, se a pressão fosse aumentar, o pezinho sobe, certo? O êmbolo sobe, aliviando a pressão. Se a pressão fosse diminuir, o pezinho desce junto com o êmbolo e aumenta a pressão. Então basta medir o volume e a temperatura, já que a pressão eu decido de acordo com o peso que eu boto ali. Qual é o peso da panela de pressão, professor? É o peso do próprio biquinho. O próprio biquinho ali que vaza, ele tem um certo peso que foi calculado pelo engenheiro para que a pressão fique segura para a dona de casa, certo? Até porque se aquele biquinho entupir, a pressão lá pode aumentar demasiadamente, explodir na cara da dona de casa, né, gerando uma catástrofe talvez, certo? Por isso que hoje em dia, além da válvula normal para onde sai o vapor, tem uma outra válvula de borracha, porque caso uma entupa, a outra vai, né, saltar, aquela negocinho de borracha vai saltar, espero que não salte no olho esquerdo de alguém, né? E aí vaza o vapor por ali, né? Mas é melhor um negocinho de borracha saltar no teu olho do que um pedaço de metal cortante na tua jugular, né? Fica um pouquinho pior. Galerinha, hoje eu tô assassino, hein? Então olha só, esquece a panela de pressão. E eu fico puto da cara que a minha namorada ela tem pavor de panela de pressão. Aí vai lá e liga a panela, vai lá e vê como é que tá a panela. Porra, cara, o mundo acaba e a panela de pressão não explode. Se ela não tiver, né, algum problema grave, ela acha que é um reator atômico aqui. De repente, né, assistiu a minha aula, esse foi o problema. Galerinha, então olha só, panela de pressão é um instrumento seguro de ser usado, certo? Só tem que estar verificando realmente se não está absolutamente entupido. Então, ligou a panela de pressão, passou meia hora, não tem vaporzinho saindo dela, opa, alguma coisa errada, né? Tinha que estar saindo vaporzinho dela para controlar a pressão lá dentro, beleza? Pessoal, olha só, faz o gráfico agora, pressão não adianta mais fazer o gráfico, porque ela é, então eu vou fazer o gráfico do volume e dobrou a temperatura, adivinha o volume? Dobra, triplica a temperatura, o volume, e fica retinho o gráfico mais uma vez, ou seja, volume e temperatura são diretamente, então V1 sobre T1 é igual a V2, que é uma constante, já que eu estudei a transformação, onde o volume era constante e onde a pressão era constante, falta a transformação onde a temperatura é constante. Tu controlar a temperatura de um gás, de um líquido, né, de um gás, estamos estudando gás. Controlar a temperatura de um gás já é mais delicado, então é uma experiência que exige equipamentos mais modernos para fazer e por isso que foi feito posteriormente. Mas o mais legal é que quando tu mantém a temperatura constante, se tu aumenta o volume, diminui a pressão, porque as moléculas ficam com mais espaço e ficam menos agitadas. Então, na verdade, serão grandezas inversamente. Se antes eu estava dividindo uma pela outra, agora eu vou isso. E é pressão e volume, porque temperatura não faz mais sentido. Então, pressão 1 vezes volume 1 igual e é igual a uma constante. E o gráfico vai ficar a famosa hipérbole equilátera, chamada na física de isoterma, que é o gráfico de uma transformação isotérmica, beleza? Triplicou o volume, pressão cai 3 vezes, certo? Só que nós sabemos que na natureza, pressão, volume e temperatura podem variar os 3 ao mesmo tempo, né? Então nós precisamos de uma equação mais geral, uma equação que funcione em qualquer situação, mesmo que as 3 grandezas variem. E aí surge a equação geral dos gases perfeitos. O famoso dividir por Fotólogo.
eu chamar de dividir por Votó remonta das minhas aulas. O professor, eu lembro, falava muito de dividir por Votó e aí acabou impregnando no meu cérebro. Se tu preferir por Votó, PVT, não tem problema. P1, V1, T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2, não tem problema nenhum. E é ela que tu ganha no vestibular. Tu não ganha essa, nem aquela. Tu só ganha a equação geral. E aí tu vê, se a questão falou em isovolumétrica, isocórica, arranca volume. Se falou que é isobárica, arranca a pressão, já que esse número vai ser igual a esse, é só simplificar um com o outro. E se ele falar que a temperatura é constante, elimina o T e faz a conta com o que sobra. Além da equação geral dos gases perfeitos, para finalizar o estudo dos gases, tem a famosa equação de Clapeyron. Clapeyron, desculpa, eu sempre falo errado. Clapeyron. Isso, a equação de Clapeyron é aquela que relaciona pressão, volume e temperatura com o número de mols, certo? O N ali é o número de mols que é mais usado na química, né, gente? Como é que calcula o número de mols? Pega a massa da substância e divide pelo mol. O mol ali seria a molécula grama. Tu pega lá na tabela periódica a massa atômica de cada átomo, né? E faz a soma. Por exemplo, alguém lembra quanto é que é o mol do ácido sulfúrico? Sacanagem, né? O ácido sulfúrico é mesmo H2SO4, não é isso? É. Aí o cara vai lá, H2SO4, o cara vai na tabela hidrogênio, massa atômica, 1 vezes 2, 2, enxofre, que bonito, oxigênio, vezes 4, 40, 64, né? 6, 7, 8, 9, 98 gramas por mol. É um cara tão famoso, né, que depois que tu faz a quinta vez o ácido sulfúrico tu decora, 98 né? Então às vezes é tudo tão repetitivo que a gente acaba decorando alguns famosos. Da água, por exemplo, todo mundo sabe que é 18 gramas por mol, né? O oxigênio é 16 mais 2 hidrogênios, né? 18 gramas por mol. Pega a massa da substância, divide pelo mol, puf, tem o número de mols. Atualmente essa fórmula é conhecida como padre voador não retorna à Terra, que eu adoro. Vocês lembram do Padre que se enrolou em um monte de balão, né? Com o GPS, que ele não sabia usar, essa parte eu adoro também, e morreu, certo? Então a galera, como ele estava usando gases, certo? O pessoal foi lá e criou essa fórmula, padre voador. Ó, legal, galera. Pessoal, condições normais de temperatura e pressão, certo? Esta fórmula, ela é usada em qualquer situação, não precisa estar na CNTP para usar. Mas é muito comum o cara falar em CNTP na hora que usa a fórmula, né? Aí tem que saber que CNTP, condições normais de temperatura e pressão, é a pressão atmosférica. E a temperatura? É em Kelvin, mas quanto é que é a temperatura da CNTP? Né, que é 0 Celsius, né, que é 273, parabéns. É bom saber o que é CNTP para poder usar essa equação em físico-química, é verdade, muito boa colocação. Pessoal, olha só, o R é a constante universal dos gases perfeitos e ela depende de que unidades tu vai usar. Se tu estiver usando tudo no sistema internacional, vai ser 8,3 o valor da constante. E qual vai ser a unidade dela? Atmosferas, Pascal, né, sistema internacional. Pascal, volume é metro cúbico, número de mols é mol mesmo, mol, e a temperatura é Kelvin, né, então desce com Kelvin ali, beleza? Então, ó, Pascal, metro cúbico, mol, Kelvin, certo? Quando a gente está usando o sistema internacional. Porém, é muito comum aparecer a constante de 0,082. Essa constante é porque estamos usando em atmosferas e litros. O mol Kelvin continua. Beleza, galerinha? Então, ó, tu não tem que ficar nervoso, tu não tem que falar, meu Deus, agora ferrou, porque não tem nada a ver. Tu olha para a traseirinha aqui do R. Olha aqui para a traseirinha dele. Se tem Pascal e metro cúbico, tu usa Pascal e metro cúbico. Se no teu Rzinho tiver atmosfera e litro, é só obedecer, usar atmosfera e litro. 1 metro cúbico, 1000 litros. E uma atmosfera, 100.000 Pascal. Nada demais. Não é que na verdade, ó, eu posso colocar joule aqui de energia, né? Até porque Newton por metro é joule. Concordas comigo? Então eu posso pegar aqui tem Newton, aqui é Pascal. Pascal é Newton por metro quadrado, né? E aqui é metro cúbico. Aí vai cortar o ao cubo com ao quadrado, vai ficar Newton por metro, que é joule. Beleza? Então,
Dá no mesmo para colocar Joule por mol Kelvin. Parabéns pela tua observação. Eu coloquei desse jeito para a galera poder reconhecer as unidades das grandezas ali. Muito bem observado, gostei. Show de bola. Agora que a gente deu uma revisada em estudo dos gases, que basicamente é PVT por Votó e PV igual a NRT. Professor, quando é que eu uso uma, quando é que eu uso outra? Ai. Se falou em número de mols, usa que tem número de mols. Se não falou, usa que não tem. Certo? Faz sentido. Não se esqueçam também que assim, ó, se tu quiser, tu pode usar esta fórmula aqui e isolar um desses valores aqui. Eu posso isolar o N se eu quiser, né? Eu posso fazer P vezes V dividido por RT, certo? É igual ao número de mols. O cara pode perguntar o número de mols, ele pode perguntar a temperatura. Ele até provocativamente poderia te perguntar a constante universal dos gases perfeitos, desde que ele te dê todos os outros valores. Aí está multiplicando, passa dividindo, isola o Rzão e determina o valor do R, certo? Não seria bacana fazer isso porque alguns já decoraram, então alguns já teriam a resposta mesmo sem fazer a conta, né? Por isso que se evita esse tipo de pergunta. Show de bola! Agora vamos migrar, vamos parar um pouquinho de estudar especificamente gases e vamos botar o gás para trabalhar para a gente. Olha que coisa incrível! Vamos ficar sem fazer nada e botar um gás para trabalhar para a gente. Vamos ver como é que é possível um gás trabalhar para os seres humanos. Já estamos nos aproximando na história da Revolução Industrial de 1750 ocorrida na Inglaterra e nos seus entornos. Vamos ver o que eles descobriram que tornou o mundo essa grande fábrica gigantesca de produtos diversos. Vamos ver. Galerinha, pensa comigo. Vou pegar um gás, vou colocar esse gás dentro de um cilindro com êmbolo móvel e vou esquentar esse gás. Então olha só que beleza. Êmbolo móvel, gás. Joga uma certa quantidade de calor para esse gás. Aumentou a agitação do gás. As moléculas batem com mais força no êmbolo e o êmbolo é empurrado para cima com uma certa força. Esta força empurrou o êmbolo por uma certa distância. Nós sabemos da definição de trabalho que para medir a energia gasta por uma força para fazer um deslocamento, é força vezes distância, e esse cosseno é só para decompor a força em cima do deslocamento, na mesma direção do deslocamento. Só que a gente costuma calcular a força que um gás exerce em um objeto. Tu sabe a força que a atmosfera está fazendo em ti agora? Não, tu sabe a pressão. Uma atmosfera, exatamente, a gente sabe a pressão, mas a força não, até porque a força depende da área. Concorda comigo? Bom, então olha o que eu vou fazer, eu vou pegar a ideia de pressão, que é força sobre área, vou pegar a área que está dividida e vai passar. Então no lugar da força eu posso colocar a pressão, só que a área desse êmbolo, que é redondinho, ó, vezes a altura que ele subiu, é esse volume que aumentou aqui, ó. Então, quando eu for multiplicar a área da base pela altura que o êmbolo subiu, eu posso trocar por ΔV, que foi a variação do volume. Já que a força foi para cima e o êmbolo foi para cima, o ângulo é zero. E trocando então a área da base vezes a altura por variação de volume, esta é a fórmula do trabalho realizado por um gás. O trabalho realizado por um gás é pressão vezes... Ah, então tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O motor 1.0 significa o quê? Que a variação de volume dos 4 cilindros, do ponto mais, né, o cilindro de um carro, na verdade, gente, tá lá o cilindro, ele tem um pistão, que é um êmbolo móvel, na verdade, né, conectado por uma haste metálica ao virabrequim do motor aqui embaixo. Se tu pega um carro 1.0, tu vai lá e coloca o pistão na parte superior, só sobra um espacinho ridículo ali onde o gás vai ser comprimido, com as válvulas ali em cima. Tu pega o pistão no movimento mais abaixo, né, na posição mais abaixo, tem um volume grande ali. Então tu pega essa diferença de volume. Um dos cilindros do carro 1.0 vai dar 250 ml, certo? E como são 4 cilindros, 4 vezes 250 ml, 1 litro. Então o carro 1.0 é aquele que a soma dos volumes de todos os cilindros dá 1 litro, beleza? Quer dizer que quando esse motor completar um ciclo todo, os 4 cilindros terão sido usados, né? Então a variação de volume total do motor foi de 1 litro. Então tá aqui, ó. O trabalho que aquele motor vai gerar está relacionado com a variação de... O que seria um motor 3.0? É um motor que a soma das variações dos cilindros gera 3 litros. Caramba, se
3 litros, cabe muito mais combustível com ar lá dentro, não é isso? E na hora de explodir vai gerar uma explosão muito mais violenta e o motor vai gerar muito mais potência, beleza? Então fica fácil entender por que motores maiores geram mais trabalho, porque depende da variação de volume, tudo bem? E o que é o P? Pressão, já ouviram falar em turbina de carro, né? O que é a turbina de carro? Na verdade é uma espéciezinha de um ventilador que vai empurrar ar para dentro do motor. Na maioria dos carros, que são chamados de carros aspirados, o ar vai para dentro do motor pela pressão atmosférica. O cilindro baixa e o ar mergulha para dentro devido à pressão atmosférica. Nos carros turbinados tem uma turbina que espreme o ar lá para dentro. Se eu estou jogando mais ar, eu também posso jogar mais combustível. Eu consigo aumentar em 50% a potência de um motor com turbina. Então se o motor tem 300 cavalos sem turbina, com turbina pode passar para 450 cavalos sem grandes esforços. Se tu quiser aumentar um pouquinho mais, ainda dá. Então, quando a gente gera um líquido é porque a pressão no nosso dentro é menor? Exatamente, ou seja, eu não tenho a capacidade de sugar. Eu tenho a capacidade de reduzir a pressão interna do meu corpo. Aí a pressão externa é maior, algo entra dentro do meu corpo. Ou seja, o fenômeno da respiração, quando parece que eu estou sugando o ar para dentro de mim, né? Na prática não, na prática eu estou aumentando o volume da minha caixa torácica e como aumenta o volume, cai a pressão, porque a temperatura não mudou praticamente, né? E aí já que cai a pressão de fora é maior que a pressão de dentro e empurra o ar, certo? Na verdade é isso, né? O vento é gerado por uma diferença de pressão, então eu estou criando um ventinho aqui, na verdade, pode ser. Claro, exatamente por esse motivo, porque na Lua eu vou executar o mesmo fenômeno, certo? Na Lua eu estou, vamos supor, né, eu vou morrer, óbvio, né, mas é em nome da ciência, pelo menos. Eu estou na Lua, os olhos esbugalhados, já querendo saltar das órbitas, porque não tem a pressão atmosférica empurrando meus olhos para dentro. Meu coração está batendo, então os olhos já esbugalhados e, né, praticamente inconsciente. Vou tentar sugar o canudinho. O que vai acontecer? Quando eu faço esse movimento aqui na Terra, minha caixa torácica com os músculos que envolvem ela se expande. Isso eu vou conseguir fazer. O problema, cara, é que na hora que eu fizer isso, não vai ter nada lá fora para empurrar a coisa aqui para dentro. Até porque o próprio ar dos meus pulmões vai ser extinto na hora que eu sair da nave. Na hora que eu sair da nave, a pouca pressão de fora, o zero de pressão fora, vai tirar todo o gás que tem no meu pulmão. Então já vai ser uma asfixia na hora, certo? E eu mexer o meu pulmão, minha caixa torácica lá, para espremer ou esticar não vai ter efeito, porque não tem nada que vá conectar a parte de dentro com a parte de fora do meu corpo. Ou seja, eu aqui na Terra tenho a sensação que eu posso sugar as coisas, mas na verdade não, eu posso controlar a pressão dentro do meu corpo. E o que empurra a coisa para dentro do meu corpo é a pressão atmosférica. Sem atmosfera, eu mexer na pressão interna do meu corpo não vai causar efeito, porque não tem nada para poder empurrar o líquido para dentro da minha boca. Então tu vê, a atmosfera empurra o líquido, que sobe o canudo e vem para dentro da minha boca. Sem atmosfera, sem canudinho, sem bebida no canudinho. Certo? Quando a gente ingere, é uma A temperatura muda muito pouco. Certo? Por isso que, inclusive, ao apertar o desodorante, a gente diz que é uma transformação adiabática. Mas na verdade não é uma transformação adiabática, porque adiabático não podia tinha que estar isolado do meio, né? Só que a expansão do desodorante é tão rápida que nem dá tempo do gás ganhar calor. Certo? Por isso que ele esfria. Tá? E por isso que então numa expansão adiabática a temperatura do gás cai. E numa compressão aumenta. Beleza? Muito obrigado, continuamos termodinâmica na próxima. Façam exercício que na próxima aula é inevitável a gente fazer exercício.